Salve, salve galera! Professor Cristiano mais uma vez de volta no server. Terceira aula do curso Lógica de Programação 01. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente iniciar aqui, eu queria fazer alguns agradecimentos. Tem muita gente ajudando, tem muita gente apoiando o projeto. De novo, pode parecer pouco para muita gente, mas já estamos lá com 171 inscritos no canal. Os vídeos estão sendo assistidos, o pessoal tem comentado, a galera tem interagido. Eu fiz um post no LinkedIn recentemente, aí, faz uns 2 ou 3 dias, eu acho, 4 no máximo, divulgando o canal. E a quantidade de pessoas que foi lá, que comentou, que interagiu, curtindo de alguma forma, é impressionante, impressionante mesmo. Muita gente mandando mensagem, muita gente incentivando. Queria agradecer de verdade a todos vocês. Muito, muito, muito obrigado por todo o incentivo e por todo o estímulo que vocês estão trazendo aí para mim. A energia de vocês é fundamental para que eu possa continuar trabalhando, para que eu possa continuar produzindo aqui. Fica o meu agradecimento aí de coração para todos vocês, beleza? Valeu mesmo. Muitos colegas aí, amigos de sala de aula, professores, professoras, muitos ex-alunos, muitas ex-alunas aí também colaborando, né? O pessoal relembrando aí histórias do passado, muito bom. Meu agradecimento sincero aí a cada um de vocês. Eu estou meio gripado hoje, se a voz estiver aí parecendo tá saindo de uma garrafa, né? Além das questões de áudio que ainda não estão 100%, eu estou um pouquinho gripado aqui, beleza? Mas vamos seguir, vamos dar sequência aí no nosso trabalho. Então, vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre linguagens de programação, tá? Só para pontuar aí, ainda nessa parte de fundamentação, né? Ainda nessa parte mais teórica, eu acho importante, a gente tem que falar desses conceitos, principalmente para quem está chegando agora, para quem não tem nenhum conhecimento, para quem não tem base nenhuma, é importante. Vai ter essa aula, mais uma, onde eu vou falar de paradigmas de programação, o que, que é, para que, que serve, e aí a partir daí a gente vai começar a falar de setup, ambiente de programação e começar a fazer os códigos, beleza? Então vamos lá, linguagem de programação, né? Eu trouxe aqui seis logotipos aqui, ó, JavaScript, Python, Java, C Sharp, C++ e o velho de guerra PHP aqui, ó, tá? Todos esses caras são linguagens de programação, né? Quantas existem? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre elas, tá? Sobre quantas existem e quais são as principais de mercado. Mas vamos tentar entender agora o que é linguagem de programação. Então, mais uma vez, eu sintetizei um texto aqui. A linguagem de programação é um grupo de comandos, tá? Que você vai escrever ali no seu algoritmo, certo? Esses comandos o computador interpreta, ele lê, né? E através desses comandos que o computador interpreta, que ele lê, ele vai conseguir executar as tarefas que você quer que ele execute, que o seu programa faça, não é isso? Tá? Essas tarefas, né? Consequentemente, o seu código, né? O seu programa, ele pode ser extremamente simples, como, por exemplo, uma entrada de dados que você vai fazer um cálculo matemático, né? Você vai fazer ali uma soma, uma subtração, uma divisão. Eles podem ser ali de escala mediana, onde, por exemplo, eu vou fazer um cadastro de usuário, por exemplo. Eu tenho que me preocupar em pegar os dados que eu quero cadastrar desse meu usuário, fazer uma validação decente desses dados para ver se o que está entrando faz sentido, né? A partir daí, abrir uma conexão com um banco de dados e armazenar esses dados, por exemplo, dentro de uma tabela desse banco de dados, né? De novo, se eu estou usando termos que você não conhece ou que você está com dúvida, não tem problema. No decorrer da caminhada aqui, nós vamos esclarecendo eles, né? Ou eu posso até ter tarefas que são de grande complexidade, né? Códigos que eu vou ter que desenvolver que são de grande complexidade. Por exemplo, né, quando você navega numa rede social, Facebook, Instagram, ou qualquer outra aí dessas modernas que eu não frequento, né? Você está, na verdade, dando um monte de informações, de preferências que você tem para os algoritmos dessas redes sociais. Lembra que nós falamos na aula passada que o algoritmo, na verdade, é o quê? O algoritmo é uma série de instruções finitas, elas são organizadas, né, passo a passo, e elas vão realizar alguma tarefa lá, né?
Isso é feito agora através do quê? De uma linguagem de programação. Então, por exemplo, quando você pensa no algoritmo lá do Facebook ou do coisa Instagram, esses caras estão constantemente recolhendo informações a seu respeito. O que você gosta, o que você não gosta, qual foi a imagem que você abriu e que você olhou, qual foi o texto que você parou para ler, qual foi o vídeo que você entrou, que você assistiu até uma parte razoável ali, sei lá, metade, um pouco mais da metade, o que você curte, o que você comenta, né? E a partir desses dados, eles conseguem, por exemplo, determinar suas preferências. E para que eles querem determinar isso? Né? Para oferecer propaganda para você, por exemplo. Né? Quando você está no YouTube, por exemplo, assistindo um vídeo, passa uma propaganda. Né? Aquilo não é aleatório, né? Aquilo é uma propaganda que foi servida para você, baseada no que eles acreditam que são as suas preferências. Esses dados são capturados a partir do que você interage na rede social, né? Ou no caso lá do YouTube, que tecnicamente também é uma rede social, mas enfim, né? Esses códigos, eles são extremamente complexos deles serem feitos, não é isso? Então, só para a gente fazer uma síntese aqui, né? A linguagem de programação é um grupo de comandos e de regras sintáticas, né? Que você vai usar para você poder expressar os seus algoritmos, né? E a partir daí você vai realizar aquela base de entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Né? Só que isso é feito através do quê? De uma linguagem de programação, que, por exemplo, dessas 6 que eu citei aqui, todas elas trabalham com inglês. Né? Então, JavaScript é inglês, Python é inglês, Java é inglês, C Sharp, o C++, ou C++, né? E o PHP, todos eles são em inglês. Então, a expressão desses códigos, né, é feita através da língua inglesa. Né? Como eu já havia dito anteriormente, no nosso caso aqui nós vamos trabalhar com o português estruturado, mas vamos por partes. Então, linguagem de programação é isso. Ficou com dúvida? Posta nos comentários aí que eu vou ter um prazer imenso em responder e tirar as suas dúvidas. Vamos dar sequência. Então, olha só, vamos falar um pouquinho de dados estatísticos aqui. Eu trouxe 2 imagens aqui. Uma é o top 10 aqui de linguagens do GitHub e a outra é um gráfico aqui também de linguagens do TIOB, ou TIOB, cada um fala de um jeito, eu falo TIOB. Eu vou falar um pouco sobre essas questões estatísticas agora, tá? Vamos dar uma olhada nisso. Então, olha só, alguns dados estatísticos aqui. Atualmente tem aí mais ou menos aproximadamente 1.300 linguagens de programação, tá? Ninguém sabe esse número ao certo, né? Até porque podem ter mais até linguagens, só que elas são tão pequenas, elas são tão nichadas, elas são tão específicas, são tão especializadas que elas nem entram lá na contagem, certo? Mas nós temos aí cerca de 1.300 linguagens de programação existentes hoje que vocês podem utilizar, tá? Obviamente, né, você acaba tendo uma grande parte dessas linguagens que tem uma porcentagem de uso muito baixa no mercado, né? Então não se assusta, porque você não vai ter que aprender tudo isso, certo? Tá? E aí tem 2 lugares que eu estou sempre de olho, né? Uns são dados do TIOB e outros são dados do GitHub, certo? Qual é melhor, qual é pior? De verdade, eu não estou fazendo média aqui não, mas nenhum dos 2, no meu entender, é melhor ou pior. São 2 fontes de informação que vocês podem utilizar para ver como que as linguagens de programação andam aí no mercado, tá? Inclusive, eu vou mostrar aqui os 2 para a gente hoje. Vocês vão ver que tem algumas coisas que são contraditórias. Isso pode se dar por diversos fatores. Então, o ranking lá da TIOB, eles usam um grupo de critérios. O ranking lá do GitHub, eles usam outro grupo de critérios. E aí pode acabar dando conflito aí. Mas eu sempre olho para os 2 e eu também estou sempre conversando com o pessoal de mercado. Eu estou sempre lá no LinkedIn dando uma olhada o que o pessoal está usando, né? Estou sempre lendo artigos sobre. Eu estou pensando em fazer uma videoaula um pouco mais à frente, aí separado aqui desse curso, óbvio, de lugares que eu vou na internet para poder encontrar informações, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nesses 2 dados de uso de linguagens. Então eu vou começar aqui, ó, pelo TIOB, tá? Então nesse caso aqui
nós temos de fevereiro de 2023 até fevereiro de 2024, tá? Ele faz isso aí, faz esse range aí de um ano, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem um ranking aqui, ó, tá? Então, esse ranking aqui, tá vendo aqui, ó, de fevereiro de 2024, né, a fevereiro de 2023, né? Aqui, ó, certo? Bom, enfim, olha lá, tá aqui, ó. Então, por exemplo, ó, o Python está em alta, né? Ele é o primeiro da lista, já faz um ano que ele está aí nessa lista, né? E ele é seguido aqui pela linguagem C, depois pelo C++, aí pelo Java, aí pelo C Sharp, aí pelo JavaScript, e aí vem o SQL, né? Inclusive, essas 5 primeiras linguagens aqui, ó, elas estão, abre aspas, estagnadas aí, né? Elas nem subiram e nem desceram no período de um ano aí. Elas se mantiveram firmes nas suas posições, enquanto o JavaScript subiu uma posição, olha lá, ó, ele estava em sexto em fevereiro estava em sétimo em fevereiro de 2023 e foi para sexto, e a linguagem SQL, que é uma linguagem para banco de dados, estava em oitavo, foi para sétimo, né? E tem outras linguagens aqui, como por exemplo Golang, Visual Basic, olha o PHP aqui, ó, também está firme no décimo, né? Fortran subiu bastante aqui, ó, né? É até estranho ver isso, mas enfim, né? Tá aí, Fortran é uma linguagem bem antiga, tá? Ela é usada para outras coisas que estão bem distantes da nossa realidade aqui agora, certo? Tá? Mas é isso, então nós temos aqui esse ranking, né? E se você for descendo aí, você vai ver que vai até a 20ª posição. Opa, vai até a 20ª posição aqui, ó. Olha aí, o COBOL em 19º, ó, saiu da 30ª posição para a 19ª, ó. Subiu bastante, né? COBOL é muito usado em sistema bancário, por exemplo, né? E por aí vai. E olha só, aqui você consegue ver o gráfico, né? Ó, que nesse caso aqui ele é um pouco mais abrangente, ó. Ele vai de 2002 até 2024, ó. Então tem algumas linguagens aqui, ó, acho que são as 10 primeiras, né? Já na posição que elas estão lá, inclusive, né? Se você colocar o cursor em cima, aqui no Python, por exemplo, ó, ele vai te dar uma visão em destaque do Python, ó, do começo dele, ó, lá em 2002, tá? De verdade, eu não sei se o Python foi feito em 2002, a marcação ali começa em 2002, talvez ele seja mais antigo, ó, e até 2024. Ó, então você consegue ver a trajetória do Python ali, ó. A mesma coisa para a linguagem C, ó. Ali, ó, apesar da linguagem C ter o seu começo em 2002, eu sei que ela é muito mais antiga que isso. Né? C++, Java, ó, tá vendo? Ó? C Sharp, JavaScript, ó, por aí vai, ó, o próprio SQL, ó. Então você tem algumas opções aqui, ó. Descendo mais um pouco, você tem aqui um ranking além das 20 primeiras posições, né? Você consegue ver aí além das 20 primeiras posições, né? Certo? Tá? E por aí vai, você tem algumas opções aí, tá? Que você pode visualizar aqui, tá? Vale a pena dar uma explorada. Eu vou deixar o link na descrição aí para vocês poderem olhar, mas na dúvida joga lá. Ranking TIOB no Google, que você acha aí rapidamente, certo? Legal. Outra coisa que eu trouxe aqui para nós, né, é um estudo que o GitHub lança, né, de tempos em tempos aí, né? Então, aqui é o estado do código aberto e a ascensão das inteligências artificiais em 2023. Esse aqui é bem grande, ele é bem extenso, tá? E vale a pena dar uma lida com calma nisso daqui. Tem vídeo também, eu vou dar uma passada em algumas coisas aqui, mas novamente vale a pena vir aqui com calma depois e dar uma olhada. Ele foi lançado aqui em 8 de novembro de 2023, então relativamente recente, né? Tá? Tem uma série de informações aqui, eu vou pensar só o que interessa pra gente. Ó. Tem um vídeo aqui, ó, bem legal, tá? Vale a pena você dar uma olhada. Ele fala sobre o avanço, né, das inteligências artificiais aí no decorrer de 13 anos, ó, de 2010, né, até 2023 aqui. Acho que o gráfico fala por si só. Vale a pena vir aqui, vale a pena dar uma olhada. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês desse artigo é essa imagem aqui, ó, que ela é um mapa, a gente pode pensar nela como um mapa de calor, tá? Sobre a densidade de desenvolvedores, né, de acordo com a população de cada país. Eu vou abrir numa tela do lado aqui, para a gente poder enxergar melhor. Vamos dar um zoom nesse cara aqui, ó. Então, olha só, temos aqui a nossa legenda, né, do nosso gráfico, ó.
Uma população baixa de desenvolvedores, né, vai ficar roxo, eu acho que é roxo isso. Uma população alta de desenvolvedores vai ficar nesse tom de lilás ou de rosa aqui, enfim, tá? E a mediana, né, médio aí, você vai ter amarelo, né? Então, por exemplo, né, você tem aqui países como, por exemplo, Estados Unidos, né? Eu acho que é o Canadá aqui, eu não tenho certeza. Não, aqui é o Alasca, né? Enfim, eu não tenho certeza, tá? Acho que o Canadá deve estar por aqui. Enfim, vamos lá, eu não vou editar isso não, vai ficar aí. Estados Unidos, você tem aqui, por exemplo, um nível muito alto, né? Você tem bastante pessoas que trabalham com desenvolvimento, né? De acordo com a densidade populacional deles, né? E aí, por exemplo, o Brasil aqui, ó, né? O Brasil ele está na média aí, ó, né? Tem uma série de estudos aí que valem a pena dar uma olhada. Eu acabei não trazendo aqui, mas no Brasil, por exemplo, para cada um profissional de desenvolvimento formado, nós temos aí uma defasagem de 3 vagas, né? Então se forma uma pessoa para cada 3 vagas aí, né? E é bem interessante isso, porque o fato de formar também não quer dizer que essa pessoa esteja 100% apta a estar no mercado, né? E aí é uma discussão antiga que eu tenho dentro do ambiente acadêmico com uma série de colegas aí. Mas isso daqui é interessante para que nós possamos ver que o Brasil está no meio do caminho, né? Desse processo de formação, né? E de disponibilidade de profissionais aí no mercado, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem bastante espaço ainda para quem está querendo começar. Na verdade, tem muito espaço para quem está querendo começar, né? Se nós pegarmos aí até, por exemplo, Estados Unidos, que tem uma densidade alta, né? Isso não quer dizer que eles, por exemplo, estão com o mercado saturado, né? Só quer dizer que lá você tem um mercado mais concorrido, né? E aqui no Brasil a gente está na metade do caminho para essa situação, beleza? Se ficou alguma dúvida nesse ponto aí, manda aquele comentário para a gente. Vamos dar sequência aqui, ó. Então, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, por exemplo, nós temos um gráfico, né, das comunidades, né, de desenvolvimento, né, ou seja, das comunidades de software, gente que faz código, né. Eu vou abrir essa imagem aqui também, aqui do lado. Ficou meio grande, vamos diminuir aqui. E olha só, o Brasil está aqui, ó, na 4ª posição, ó. Só que nós estávamos na 5ª posição até a última medição dos caras, né? Então nós subimos uma posição, o Reino Unido caiu uma posição, né? Então é o Brasil aí, ó, de 2019 a 2023 crescendo aí, ó, cada vez mais, né? Com desenvolvedoras, né? Dando sequência aqui, deixa eu melhorar esse zoom. Não, tá bom. Vamos lá. Tem aqui, olha só, por exemplo, né, comunidades de desenvolvedores que mais cresceram aí na Ásia Pacífico, né? Você tem aqui Singapura liderando, seguido pela Índia, Hong Kong, Vietnã e por aí vai, né? Deixa eu ver. Aqui na África, a mesma coisa. Ó, América do Sul, ó, é isso que eu queria mostrar. A comunidade de desenvolvedores que mais cresceram na América do Sul, ó. Então tá aqui, ó. Argentina em primeiro lugar, né? Seguido da Bolívia, Colômbia e só depois o Brasil, né? Nós estamos aí em 4º, só que isso é na escala de crescimento, né? Se você olhar aqui, o Brasil tem bem mais desenvolvedores que os outros grupos, né? Que os outros nichos aí, né? Mas é isso, ó. Então nós temos aí um grande movimento de formação de gente aí no Brasil, né? Isso provavelmente se dá aí por essa cultura que nós temos de bastante curso técnico, né? O Brasil tem muito curso técnico, ainda precisa aumentar bastante isso, né? Mas tem bastante curso técnico em comparação com outros países, né? Certo? E para a gente poder começar a fechar aqui, ó, e pular para outras coisas mais focadas aí, tem um gráfico aqui, opa, é esse cara aqui, ó, que eu queria mostrar. As 10 linguagens, o top 10 de linguagens de programação do GitHub, né? Eu vou abrir uma outra janela aqui, deixa eu trazer esse cara para cá, e olha só, esse é o do GitHub, né? Então, por exemplo, uma das coisas que se sabe do GitHub é que ele determina, né, esse ranking pela quantidade de códigos que eles guardam, né? O GitHub, para quem não sabe, ele é um
repositório de código, você consegue armazenar seus códigos lá, tá? Para a gente não demorar muito nisso, tá? Então, hoje no GitHub você tem muito mais JavaScript do que todas as outras linguagens, ó. Isso vai de 2014 a 2023, né? Então, o JavaScript lidera, né, o uso dessa linguagem lá no GitHub, seguido do Python. TypeScript chegou em terceiro e olha só a subida que o TypeScript tem dado, ó. E é uma coisa que tem ficado em ascensão mesmo, né? Certo? E, por exemplo, aqui outro dado que chama a atenção, ó, é a queda do PHP, ó. Tá vendo, ó? Em algum momento lá em 2014 ele estava em terceiro e ele vem caindo, ó. E hoje ele é o sétimo da lista, né? E olha só o Ruby aqui, ó. O Ruby também teve uma queda aí, né? Ó, de 2014 até 2021. Por alguma razão não tem dados de 22 e 23, né? Então isso daqui é muito legal para quê? Isso daqui é muito legal para você ter uma ideia do que o pessoal está usando, do que a galera está efetivamente trabalhando aí hoje em dia, né? Então vale bastante a pena aí a gente ficar ligado nessas coisas. Eu vou deixar esses dois links no comentário aí do vídeo, legal? Certo? Então, ficou a dúvida, pergunta aí pra gente. Vamos dar sequência aqui então. E aí, linguagem de programação, né? Nós já entendemos aí o que é, para que serve. E eu quero falar agora de outras linguagens, né? Não necessariamente de programação, mas ligadas a ela. Então, por exemplo, né, vamos falar aqui de linguagem de máquina, né? A linguagem ou código de máquina ela é uma sequência de bytes, né, que correspondem às instruções a serem executadas pelo processador. E você vai falar, pô, Cris, mas espera aí, você acabou de falar que linguagem de programação é isso, né? Mais ou menos, né? A linguagem de máquina, na verdade, ela é uma linguagem de programação, né? Por assim dizer, mas ela já foi convertida para uma forma de código, vamos assim dizer, que o hardware do computador já consegue interpretar. Então, basicamente, eu estou falando de processador aqui, né? São instruções que o processador consegue o quê? Que o processador consegue interpretar e executar. Tem uma imagem aqui do lado, ó, eu peguei essa imagem na internet. Isso aqui é um terminal Linux, tinha um nome da pessoa aqui, ou um nome de usuário aqui, eu tirei, porque eu não sei se a pessoa ia querer ou não ia querer, enfim, né? Mas olha só, esse monte de letrinhas aqui, ó, 0, C, 1, F, tá vendo? Ó? Tudo isso daqui é o quê? É linguagem de máquina. Então, o que o processador lê, na verdade, é isso aqui. E nesse caso aqui, segundo informações lá de onde eu peguei, forma um Hello World. Né? Então, olha só a quantidade, né, de coisas necessárias aí para formar um Hello World. Provavelmente esses pontinhos aqui também devem estar no meio aí, né? Esse monte de zero aqui, provavelmente, né, para fazer os pontinhos e tal. Mas é só para que nós entendamos isso, né? Que no final das contas, não importa a linguagem de programação que você vai usar, né? No final é isso aqui que vai acontecer, né? A linguagem de programação moderna que você usa hoje, no final, né, ela vai se tornar isso daqui, tá? Que é a tal da linguagem de máquina, né? Que é o que o computador efetivamente utiliza, é o que o computador efetivamente entende, tá? Mas como que isso acontece, né? Como é que eu chego nesse ponto aqui? Na verdade, nós mesmos não chegamos, tá? São outras camadas lá de software que vão fazer isso por nós, beleza? Vamos dar uma olhada, vamos avançar e ver o que mais que tem aí para frente que talvez ajude a gente a entender isso daqui e entender um pouco mais como é que o mundo da programação funciona. Então, olha só, eu já venho aqui para algo que é chamado de linguagem de alto nível. É isso que nós usamos, tá? Nós, desenvolvedores e desenvolvedoras, usamos o quê? Usamos a linguagem de alto nível. Então, vamos tentar entender o que é uma linguagem de programação de alto nível, né? Ela é uma linguagem que ela vai utilizar elementos de codificação, por assim dizer, né? Elementos sintáticos, né? De expressão do código, que se aproximam muito da nossa forma natural de se comunicar, não é isso? Tá? E é feito assim por quê? Porque dessa forma nós ficamos liberados desse tipo de complexidade aqui, ó, né? Que é desumano, isso daqui é muito
É muito complexo para a gente poder entender isso daqui, né? Então, a linguagem de alto nível, ela é uma forma de eu expressar o meu código. Tem duas imagens aqui, ó, já vou detalhar um pouco mais isso aqui. Se você não está entendendo nada, não se preocupe, tá? É só um exemplo mesmo, tá? Para a gente poder ter uma ideia. E é muito mais fácil, obviamente, fazer isso daqui do que isso daqui, óbvio, né? E você deve estar pensando, caramba, isso aqui é o fácil, né? Fica fácil depois que você entende, ou fica menos difícil, né? Vamos tentar dar uma olhada aqui, ó. Se você vê o código, você vê algumas palavras, sim, está em inglês, né? Mas você vê palavras que são mais fáceis da gente entender, como por exemplo a palavra delete, né? A palavra then, a palavra status, a palavra send, né? A palavra catch, né? Certo? Por exemplo, aqui eu peguei a palavra drawer, a palavra screen, a palavra name, a palavra component, tá vendo? Ó? A palavra navigator, né? Todas essas palavras, elas são palavras que vêm da língua inglesa, né? E elas têm um significado, né? E é muito mais fácil você entender, então, dessa forma, né? É óbvio, né? Acho que faz sentido pra caramba, né? Mas, no final, nós vamos escrever dessa forma, né? Que é uma forma que faz sentido pra gente, mas no final, isso daqui vai ser o quê? Lido, interpretado e executado pelo computador, pelo processador, né? E aí ele é convertido de alguma forma para isso, certo? Ou algo próximo disso, ou algo parecido com isso, né? Como Cristiano, como professor que isso acontece? Beleza, vamos continuar avançando, vamos continuar entendendo. Então, por exemplo, né, nós temos o que é chamado de linguagem compilada, né, ou a compilação de um código, ou código compilado, né? E professor, mais uma palavra, né, que a gente não conhece. Beleza, vamos resolver isso daí, ó. Então vamos lá. Após o desenvolvimento de todos os códigos, né, ou seja, nós criamos todos os códigos em linguagem de alto nível, né, vai existir um processo de compilação, né, aonde, né, um compilador, que é um software que vai ser usado de forma muito transparente. Às vezes você nem tem que se preocupar com isso, muitas vezes você nem tem que se preocupar com isso. Esse compilador, ele vai converter os seus códigos de alto nível em linguagem de máquina, tá? Então é isso. Tá? A linguagem compilada nada mais é do que o processo de conversão de linguagem de alto nível para a linguagem de máquina, certo? Isso é feito de forma transparente para nós, beleza? Certo? Por que isso? Porque o computador não vai entender a linguagem de alto nível. A linguagem de alto nível é para nós programarmos, né? O computador em si, ele não entende o then, né? Ele não entende o catch. Ele entende o quê? Ele entende a linguagem de máquina. Né? Então, existe a necessidade de compilar, de tornar as linguagens de alto nível, né, linguagens de máquina. O processo de compilação é quem resolve isso, tá? E esse processo ele pode acontecer de diferentes formas, certo? Vamos lá. Então, por exemplo, aqui, ó, eu trouxe aqui uma linguagem compilada, né, um passo a passo de um exemplo de linguagem compilada. Você programou, você fez o seu código lá de alto nível, certo? E aí você vai compilar. Nesse caso aqui, vamos pensar o seguinte, ó. Você programou um aplicativo para dispositivo móvel, beleza? Tá? Vamos pensar no Android. Você fez lá um app para rodar em dispositivos Android, certo? Então você pode usar duas linguagens de alto nível para você poder fazer isso, né? O Java, que tem sido cada vez menos usado para Android, e o Kotlin. Cada um pronuncia de um jeito isso, tá? Então nem vem dar hate em mim que não vai adiantar. Eu falo Kotlin, tá? E o Kotlin que é uma linguagem que está mais em uso hoje, certo? Essas duas linguagens, não importa qual você usou, elas são de alto nível. É muito parecido com isso daqui, modo de dizer, tá? Não é exatamente dessa forma. Quando você termina, você vai querer disponibilizar o seu app para as pessoas usarem. Então você vai passar ele por um processo de compilação. Ele vai transformar a linguagem de alto nível em linguagem de máquina. No caso do meu exemplo aqui que eu estou dando para vocês, ele vai gerar um programa executável, um aplicativo executável que vai ficar lá na loja do Google
e o teu usuário vai baixar e ele vai ser, a partir de então, executado no processador lá do dispositivo, seja um smartphone, um tablet, né? Enfim, onde for que o teu usuário vai executar, certo? Nesse caso, esse processo ele é feito uma vez só, e depois ele não é mais feito, né? Porque você vai gerar um arquivo executável, e esse arquivo executável sempre vai ser o quê? Baixado pelo nosso usuário. Quando você fizer uma atualização no seu código, todo esse processo vai ter que ser refeito, mas ele só precisa ser refeito quando você o quê? Quando você atualiza o software, beleza? Quando você faz uma funcionalidade nova lá, ou você atualiza uma coisa que já existia, certo? Então vamos dar sequência. Atualmente é muito comum o uso de linguagens interpretadas, né? Vamos tentar entender o que é isso daí, né? Ela também é uma linguagem de alto nível, certo? Mas ela passa por um processo um pouco diferente. Ao invés de um compilador, vai ter um interpretador, certo? E o que esse interpretador vai fazer? Ele vai fazer a verificação do código que você fez, para ver se ele está sintaticamente correto, se não tem nenhum problema, se você não errou nenhum código lá, né? E estando tudo em ordem, estando tudo certo, ele vai gerar um código de máquina e manda para o processador. Peraí, professor, é igual a compilada, não mudou nada. Ok, só tem um detalhe, né? Aqui não é gerado um executável, tá? Esse processo de conversão da linguagem de alto nível para a linguagem de máquina acontece todas as vezes que há a necessidade de executar aquele código, tá? Vamos dar uma olhada na próxima slide. Olha lá, ó. Então você tem lá o código de alto nível, tá? Vamos imaginar que seja uma aplicação web. Aplicações web geralmente usam linguagens que são interpretadas, tipo JavaScript, apesar de ser possível também gerar lá um executável, tá? Na maioria das vezes isso acontece de forma interpretada. Então você fez uma aplicação web lá utilizando JavaScript, né? Ou é um back-end, enfim, tanto faz, que usou lá JavaScript. E toda vez que o algoritmo é solicitado, vai haver o quê? O processo do interpretador, e aí gera o binário, e esse binário é processado. Quando alguém acessa de novo, o ciclo inteiro começa outra vez. Tá? Certo? Tudo bem? Ah, professor, mas isso não torna mais pesado, isso não torna mais demorado? Não necessariamente, né? Tudo depende do ambiente onde eu estou trabalhando e aquilo que eu quero fazer. Né, quais são os requisitos, as demandas e as necessidades daquilo que eu estou fazendo. Para a web, por exemplo, esse esquema funciona muito bem, tá? Certo? Beleza, galerinha? Então, vamos lá. E é isso, tá? Pensei que tinha mais um, mas esse é na próxima aula. Então, nós avançamos aí mais um pouco, aprendemos um pouco mais aí sobre linguagem de programação, né? E vimos aí que tem algumas nuances, né? Vimos aí que tem algumas características, tem alguns detalhes. No dia a dia, isso tudo acaba ficando transparente pra gente, tá? Mas é legal você ter essa fundamentação, é importante que você tenha essa fundamentação. E eu pelo menos nas minhas aulas, faço questão que o aluno tenha pelo menos essa base, tá? Legal, na próxima aula eu vou falar sobre paradigmas de programação e aí nós vamos estar já na boca do gol para fazer a entrada para as aulas práticas efetivamente. Mais uma vez, obrigado.